O maior engano de um homem é acreditar que o respeito é algo que se merece ou se conquista. A verdade mais fria, aquela que poucos têm estômago para ouvir, é que ele é apenas um subproduto. E se eu dissesse que a sua luta para ser notado, sua ânsia por aprovação em reuniões, nas redes sociais ou com a mulher que você deseja, é exatamente o que está te tornando invisível? Pior ainda, e se eu provasse que o tipo de homem que todas as pessoas, e sim, as mulheres, automaticamente respeitam não é o mais rico, nem o mais bonito, nem o mais eloquente, mas sim o mais perigoso? Não perigoso no sentido criminal, claro, mas no sentido mais puro e assustador da palavra. Alguém que não precisa de nada e, portanto, tem a capacidade interna de destruir o que o limita. O sofrimento de ser ignorado, de ter sua palavra levemente desconsiderada, de perceber que sua presença não tem peso, não é uma falha de sorte, é um diagnóstico. E a causa profunda, que Nietzsche identificou na decadência do homem moderno, não está no seu dinheiro, na sua falta de crédito ou em quanto você deve no cartão de crédito. Está em você ter vendido sua alma, sua essência, em troca de uma paz barata e da aprovação. Você se tornou previsível, você se tornou a maioria. E a maioria, para a psicologia da persuasão, é sempre o alvo, nunca o predador. O respeito não é dado. Ele é a reação visceral ao homem que se recusa a ser controlado, que se governa antes de tudo. E aqui, neste vídeo, a partir dos pilares da filosofia inquebrantável, você descobrirá qual é esse único tipo de homem, porque ele é respeitado, e mais importante, como você pode se tornar um. Prepare-se para a verdade mais desconfortável. O jogo da visibilidade começa no momento em que você para de se esforçar para ser visto. Este é o paradoxo. Para entender essa arquitetura do respeito, precisamos nos afastar da autoajuda vazia e nos aprofundar nas mentes que entenderam a dinâmica do poder e da fraqueza humana. Recorremos a Nietzsche, o filósofo do martelo, aquele que viu a fraqueza da alma como a verdadeira doença do mundo. A tese de Nietzsche é implacável. O respeito que uma mulher ou qualquer ser humano confere a outro é, no fundo, o reconhecimento da sua vontade de potência, da sua capacidade de impor a si mesmo no mundo, independentemente das circunstâncias. O homem que mendiga atenção ou aprovação é, para a natureza, um animal de rebanho. E rebanhos não são respeitados, são gerenciados ou consumidos. O homem invisível, aquele cuja renda ou posição social não o salvam do desprezo sutil, é, na visão nietzschiana, o homem rebanho. Ele é um reativo, não um criador. Ele baseia seu valor no que os outros pensam ou dão a ele. Ele está sempre esperando o próximo aumento de dinheiro, a próxima aprovação de crédito, ou que alguém o valide com um elogio. Sua energia está projetada para fora. Mas o homem que inspira respeito, o Übermensch, o super-homem, não no sentido literal, mas aquele que se superou, é o homem que aponta sua vontade para dentro. Ele não está preocupado em vencer os outros. Ele está obcecado em superar a sua própria limitação, em quebrar a sua própria corrente. Esse é o pilar filosófico que sustenta tudo. Schopenhauer, mestre da disciplina e da perspectiva sombria, complementa: a verdadeira força reside na autarquia, na autossuficiência. O homem respeitado tem uma fundação interna que não é abalada por fatores externos. Seus investimentos caem, ele aprende. Seu cartão de crédito é negado, ele ajusta o curso. Ele sabe que a única coisa que ele realmente controla é sua reação e seu esforço. Ele não se vitimiza, ele se aprimora. Sua presença é pesada, não por arrogância, mas porque ele carrega a densidade da autossuficiência. Seu centro não está no aplauso do mundo, mas na integridade da sua própria obra. Esse tom frio e superior não é um convite, é uma constatação. O universo só respeita a força que se basta. Sêneca, o estoico, revela a técnica. O respeito é o resultado da ataraxia, a imperturbabilidade. Você só respeita quem não pode ser manipulado pela sua dor, pelo seu elogio ou pela sua ameaça.
É por isso que um homem calmo em meio ao caos é magneticamente atraente. Ele provou que as leis do mundo externo não se aplicam ao seu mundo interno. O homem comum explode, reclama, negocia, se justifica. O homem respeitado observa e age. Ele não corre atrás de prazeres vazios ou de empréstimos desnecessários para impressionar. Ele investe em sua liberdade, investe em sua paz interior. A verdadeira masculinidade é essa: governar a província de si mesmo com tal rigor que não sobra energia para tentar governar o mundo ou as pessoas ao seu redor. Este é o segredo perigoso. O respeito é apenas um espelho. As pessoas, especialmente as mulheres, só refletem a força de caráter que você demonstrou para si mesmo. E agora que estabelecemos a base desta autoridade, vamos desmantelar a ilusão da conquista e entrar no que realmente funciona. A tese central é brutal e inescapável, e opera uma inversão total de tudo que a cultura popular tenta vender. O único tipo de homem que as mulheres e o universo de poder respeitam é o homem que não tem a necessidade de que elas ou qualquer outra pessoa sejam o seu propósito ou o centro de sua estabilidade. Ele aprecia, ele valoriza, ele se conecta, mas ele é a fundação da sua própria estrutura. Ele é um todo que escolhe compartilhar, não uma metade que busca ser completada. Essa tese encontra sua prova mais irrefutável na sabedoria atemporal. Recorremos a Jung e Spinoza para desvendá-la. Jung nos oferece o conceito da sombra, o lado não integrado, os defeitos e as fraquezas que varremos para debaixo do tapete da psique. O homem que busca desesperadamente o respeito externo, o homem que tenta controlar a narrativa, que se irrita com a crítica, está, na verdade, sendo controlado pela sua sombra. Ele é um escravo de suas inseguranças. Ele tenta usar a conquista social, o acúmulo de dinheiro, a aprovação de crédito, ou o afeto de uma mulher como um curativo para a ferida interna de não ser inteiro. O respeito é dado a quem integrou essa sombra, a quem conhece seus demônios e os colocou para trabalhar. Spinoza, com sua ética fria e geométrica, reforça a liberdade e, consequentemente, o respeito que ela gera é o resultado de agir por ação e não por paixão. Paixão é ser um joguete das emoções externas, da opinião alheia, do medo de perder o emprego ou de falhar no empréstimo. Quando você está em um estado de paixão, você está reagindo. O homem que age por pura compreensão racional de seus valores e propósitos está em um estado de ação. Ele é o agente. Ele governa. O respeito não é uma emoção que as pessoas sentem por você. É o reconhecimento instintivo de que você se tornou incontrolável pelas forças externas, pois você controla a si mesmo. Ele não precisa se explicar nem justificar o gasto em seu cartão de crédito ou o estado de sua renda. Sua vida é sua própria prova. A aplicação prática dessa filosofia é o que separa o homem de valor do homem invisível. No âmbito dos relacionamentos sociais ou de trabalho, o homem que realmente se respeita é o homem que tem a coragem de ser radicalmente autêntico, mesmo que isso signifique desagradar. Ele não busca o consenso, busca a integridade. Ele não é agressivo, mas ele é assertivo. Ele não tenta dominar a conversa, ele domina a si. E é essa quietude, essa capacidade de se manter calmo quando todos estão histéricos, que magnetiza o respeito. Na vida íntima, o homem que se torna o centro gravitacional da sua própria missão, que tem um propósito maior do que o relacionamento, é paradoxalmente o homem que se torna o pilar inabalável que a mulher instintivamente busca. Ele não negocia seus limites em troca de afeto. Ele sabe que a única coisa que ele não pode dar ao outro é o seu próprio domínio. A moral mais poderosa que deve ficar gravada em sua mente é esta: o respeito que você tanto busca não é uma tática para manipular os outros, é a consequência inevitável e natural de você ter se tornado absolutamente incontrolável para a sua própria fraqueza. Você não pede respeito, você o irradia.
Aquele que tenta ser o alfa é apenas uma caricatura. O homem de respeito não se preocupa com o seu status. Ele apenas se levanta todos os dias para vencer a única batalha que importa: a sua luta contra a mediocridade interna. Governe a si mesmo e o mundo será obrigado a reconhecer sua soberania. Observe atentamente o homem que você tem sido, pois quem busca a validação alheia, perde. E quem se sustenta no silêncio da sua própria convicção, domina. Quem se explica em excesso para tentar tapar buracos, perde. Quem permite que o peso dos seus resultados e o rigor do seu caráter falem por ele, domina. Você vive na armadilha de sentir que precisa justificar cada decisão, cada sucesso, cada empréstimo que precisou tomar para alavancar seu negócio, ou cada gasto estratégico em seu cartão de crédito. Essa necessidade urgente de provar seu valor, de detalhar sua renda ou de exibir seu dinheiro, é o seu maior ponto de fraqueza. A brecha na sua armadura que o mundo e as pessoas instintivamente exploram. O homem que se apressa em mostrar que tem poder é o primeiro a revelar que ainda duvida dele. Entenda que existe um abismo intransponível entre o homem reativo e o homem criativo. O reativo é aquele que responde a todo ataque, a toda crítica sutil, a toda expectativa não dita. Ele é uma marionete dos humores externos. Sua renda emocional está sempre negativa, oscilando ao sabor da aprovação ou do desprezo alheio. O criativo, por outro lado, está profundamente ocupado construindo seu império, sua arte, sua obra de vida. Ele não tem tempo nem energia para picuinhas. O homem que explode ou se justifica facilmente diante da pressão, perde. O homem que absorve o golpe, o usa como dado de aprendizado e segue em frente sem quebrar o ritmo de sua marcha, domina. Você já notou que as figuras de maior poder e respeito em qualquer ambiente, seja ele social ou empresarial, tendem a ser as mais caladas? Não é coincidência. É uma estratégia de poder intrínseca. Eles não estão guardando segredos. Eles estão guardando energia. Vivemos no ruído ensurdecedor do excesso de exposição e da supercomunicação. E a única forma de gerar impacto nesse ambiente é através da escassez. Quem se doa em excesso, quem tenta ser amigo de todos, quem se expõe a todo momento, perde seu mistério e sua densidade. Quem se retrai de forma estratégica, gerando um vácuo de mistério e permitindo que o outro venha até ele para tentar preenchê-lo, domina. Falo diretamente com você. Pare de implorar pelo respeito que você ainda não se deu. Se a sua disciplina de sono e alimentação é fraca, se a sua capacidade de gerenciar sua própria vida financeira e sua renda é fraca, se o seu compromisso com a palavra que você dá a si mesmo é fraco, se o seu controle emocional é fraco, então o universo está apenas refletindo a sua instabilidade. Por que diabos alguém deveria respeitar você? O respeito não é um favor, ele é um eco. Se você não é firme no essencial, se não tem domínio sobre o seu tempo e suas finas estruturas de crédito pessoal, você será flexível em todas as áreas. E flexibilidade total é apenas o sinônimo elegante de ser quebrado. A elevação que você busca não está em um cheque maior, mas na elevação radical do seu padrão interno de governança. Lembre-se desta lei. Sua vida é um teste de força de vontade. E o mundo está observando se você se curvará ou se governará. O respeito é apenas a nota que o mundo lhe dá por ter escolhido a segunda opção. É fundamental que, neste ponto, você entenda. O conhecimento passivo é uma ilusão de poder. Você ouviu verdades que ferem, mas que libertam. Você absorveu a filosofia implacável de que o respeito não é uma tática social, mas a manifestação sonora de uma força interna. Você compreendeu que a busca por dinheiro, por crédito, por uma renda maior, é vazia se não vier acompanhada do domínio de si mesmo, o único verdadeiro capital. Agora você está diante da única escolha que realmente importa: fechar este vídeo e permitir que a rotina e as antigas fraquezas devorem essa nova percepção, ou ancorar essa sabedoria em um ato de vontade.
O homem comum volta à sua zona de conforto e ao ciclo de ser ignorado. O homem inquebrantável sela seu novo código. O que eu proponho não é um pedido de engajamento superficial, mas um ritual de compromisso. Um selo que separa aqueles que apenas ouviram a verdade daqueles que incorporam o poder. Você entendeu que a sua maior força é a sua imperturbabilidade, a sua capacidade de estar presente e resoluto sem a necessidade de grande alarde ou de justificar cada empréstimo que tomou para crescer. Você compreendeu que a calma disciplinada vale mais do que qualquer explosão de raiva ou de euforia. Portanto, para selar esta transição de homem reativo para homem de respeito inabalável, é preciso um ato simbólico. Este ato é a sua declaração pública, a si mesmo, em primeiro lugar, da sua nova soberania. Você não mais comandará pela voz alta, pela bravata ou pela performance ansiosa de quem gasta o limite do cartão de crédito para parecer ser o que não é. Você comandará pela autoridade do seu ser. Eu quero que você use as palavras que definem o seu novo código de conduta, a sua nova fundação de poder, um voto de silêncio e ação perante o caos. Comente abaixo para marcar esta virada radical em sua vida e em sua psique. Eu comandarei pelo silêncio. Este não é um mero comentário. É o seu novo juramento. É o seu alistamento na minoria dos homens que se governam. É o seu voto de que o único campo de batalha que lhe interessa é o interno. Sua vida de homem inquebrantável começa no momento em que você digita e assume esta frase, transformando o conceito em parte da sua identidade. Chegamos ao ponto de inflexão desta jornada, e o ciclo se completa, revelando a beleza fria do paradoxo. Você começou buscando a fórmula externa para obrigar o mundo a lhe dar respeito, e a única coisa que descobriu foi a disciplina interna necessária para não mais precisar dele. O respeito que você ansiava é, na verdade, a sombra inescapável projetada pelo homem que você se torna quando se dedica à tarefa solitária e brutal de se construir. É a paz silenciosa de quem sabe que está fazendo o que é necessário e essencial, independentemente de qualquer aprovação externa, de qualquer flutuação de dinheiro ou de qualquer avaliação de crédito do mercado. O único tipo de homem que as mulheres e qualquer pessoa de profundidade e valor realmente respeitam não é o que possui as coisas, mas o que possui a si mesmo. É o indivíduo que internalizou a lição de que a vida é um campo de testes para a sua vontade, uma constante superação da própria mediocridade, do medo e da preguiça. Ele é o homem inquebrantável, não porque a vida nunca o derruba, mas porque ele sempre se levanta sozinho, sem precisar de uma audiência para testemunhar ou aplaudir sua ressurreição. Sua força não reside na agressividade ruidosa, mas em sua inacessibilidade emocional, no seu centro que não pode ser abalado por ameaças ou elogios. Ele age com a certeza de quem tem uma renda interna de propósito que é maior do que qualquer dependência externa, maior do que a fatura do cartão de crédito ou do que a dívida de um empréstimo. Ele é como a montanha. Sua presença é firme, silenciosa, e todos os ventos e tempestades da opinião e da circunstância têm que se desviar do seu caminho, porque ele se recusa a se mover. Sua jornada de agora em diante não é sobre ser aceito ou validado, mas sobre ser irrefutavelmente forte em sua própria fundação. O homem que se torna seu próprio referencial, que não se vende por afeto ou por vantagens triviais, que governa o caos da sua própria mente, esse é o homem que nunca precisará pedir respeito, porque ele já o impõe pelo simples fato de existir. Sua presença é o seu manifesto. Sua calma é o seu poder. Essa é a verdade final sobre a masculinidade. Honre o seu voto. A transformação agora é um mandamento. Siga em frente e comande pelo silêncio.